Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Samantha Flor, de Brasília. Federação que representa associações pode ajuizar ação em favor de gestores. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Sofia Costa traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Estado de Goiás não é responsável por dívida trabalhista em contrato de empreitada. Nesta edição você também confere o quadro Boato ou Fato. O tema é 13º salário. Se liga, o nosso programa já está no ar. A segunda turma do TST considerou válida a ação coletiva ajuizada pela Federação Nacional das Associações de Gestores da Caixa Econômica Federal, FENAG, em favor dos gestores da Caixa Econômica Federal. A repórter Samantha Flor acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações. Em ação coletiva, a FENAG pediu a anulação de parte das alterações feitas pela Caixa em normativo interno que regulamentaria o descomissionamento por justo motivo de ocupantes de funções comissionadas. Uma das alegações da federação foi que a perda da função estaria ocorrendo sem a prévia aplicação da penalidade de suspensão decorrente de processo administrativo com resultado definitivo. A FENAG argumentou ainda que o dano pela extensão é nacional, pois o normativo interno regula os contratos de trabalho de todos os empregados da Caixa no país. O juízo de primeiro grau negou o pedido da federação. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, também concluiu que a FENAG não tem legitimidade para representar os gestores da Caixa. Segundo o TRT, a entidade representa apenas as associações de gestores, não os próprios trabalhadores, que não são associados diretos. O caso chegou ao TST. A relatora na segunda turma foi a ministra Liana Schaibe. Ela ressaltou que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação de declaração de inconstitucionalidade 5.132, passou a admitir a legitimidade de entidade de classe de âmbito nacional que reúna associações regionais correspondentes a cada estado. As associações representadas têm trabalhadores que atuam na mesma esfera de representatividade da federação, o que se observa no caso em análise. Assim, entendo que a autora tem legitimidade para propor a ação, conheço do recurso por violação ao artigo 5º 21 e determina o retorno do processo ao TRT, a fim de que julgue o recurso ordinário da reclamante como entender de direito. A decisão foi unânime. Com isso, o processo deve retornar ao TRT para julgamento do recurso ordinário da Federação. Giro pela Justiça do Trabalho. Você sabe o que é um contrato de empreitada? É aquele celebrado entre o proprietário do imóvel, o dono da obra, o incorporador ou o condômino e uma empresa exclusivamente construtora. A contratada assume a responsabilidade direta pela execução dos serviços necessários à realização da obra de construção civil. A Justiça do Trabalho em Goiás julgou um processo que envolve o assunto. Saiba mais com a repórter Sofia Costa, que fala diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. A terceira turma do TRT 18 decidiu que o Estado de Goiás não é responsável pelas dívidas trabalhistas resultantes de contrato de empreitada. A decisão aplicou ao caso jurisprudência do TST. O empregado processou uma empreiteira e o Estado de Goiás, pedindo reconhecimento do vínculo de emprego e pagamento de direitos trabalhistas. O juízo da Vara do Trabalho da cidade de Goiás reconheceu o vínculo, condenou a empresa ao pagamento das verbas e declarou a responsabilidade subsidiária do Estado, por entender que era sua obrigação fiscalizar a obra. A relatora, desembargadora Wanda Ramos, explicou que o Estado de Goiás era o dono da obra e contratou a empreiteira para fazer a reforma e ampliação de um colégio. Ela disse que, nessa situação, o dono da obra não é responsável pelas dívidas trabalhistas da empreiteira, exceto se for uma empresa de construção, o que não era o caso. Por fim,
A relatora entendeu que, por ser dono da obra, o Estado de Goiás não deve pagar as dívidas trabalhistas do contrato entre o empregado e a empreiteira. Um caso relativo ao reconhecimento de formação de grupo econômico foi analisado pela Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. Os detalhes você acompanha com o repórter Eduardo Matos, que fala diretamente do TRT da 4ª Região. A 8ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul, declarou a existência de grupo econômico entre 8 empresas de aviação que realizam transporte de passageiros e de cargas. Por decisão unânime, os desembargadores confirmaram a sentença do juiz Matheus Crocoli Lionzo, da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. No caso, um piloto pleiteou a reversão do pedido de demissão para rescisão indireta, bem como o pagamento de parcelas salariais e rescisórias decorrentes do contrato existente de 2017 a 2019. A companhia aérea empregadora está em recuperação judicial e não apresentou defesa, sendo declarada rével e confessa. As demais apresentaram defesa conjunta. Em outras ações julgadas pelo TRT4, documentos comprovaram que a mesma família integrava os conselhos administrativos das empresas. Os representantes legais também eram os mesmos. Havia a coordenação de uma companhia sobre as demais, além de idênticos endereços, telefones, site e marca. Para o juiz Matheus, as provas demonstraram a ligação entre as empresas, inclusive na administração e controle tributário, trabalhista e obrigações de crédito. As empresas recorreram ao tribunal. Os magistrados da 8ª turma mantiveram o entendimento de primeiro grau. A relatora do acórdão, desembargadora Luciane Cardoso Barzotto, ressaltou que as empresas atuam no mesmo ramo comercial, sendo clara a comunhão de interesses e a atuação conjunta. As empresas recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. Boato ou fato? E aí, Dudu, tá bem? Que cara de preocupação é essa? Pô, Ju, nem te conto. Tava contando com a primeira parcela do 13º até o final de novembro pra pagar umas contas em casa, ajudar a família, mas parece que só vão pagar lá pro meio de dezembro. Não tava preparado pra essa notícia. Como assim, Du? Não tem isso não. A primeira parcela tem que ser paga até 30 de novembro. É lei, cara. E lei tem que ser cumprida, né? Não tem essa. Tem certeza? Geral lá na empresa tá comentando sobre isso e não sei em quem acreditar. Se pagarem só em dezembro, eu nem sei como eu vou fazer. Eu tô precisando muito dessa grana no fim deste mês. Pode se acalmar, Eduardo. A Juliana tem razão. A primeira parcela do 13º precisa ser paga até 30 de novembro. A Lei 4.749 de 1965 determina que o pagamento inicial deve ocorrer entre fevereiro e novembro. O prazo para o repasse da segunda parcela é 20 de dezembro. O cálculo corresponde à divisão da remuneração integral por 12 e à multiplicação do resultado pelo número de meses trabalhados. Outras parcelas de natureza salarial, como horas extras, adicionais e comissões, também entram nessa conta. É importante ressaltar que a empresa pode realizar o pagamento em datas distintas aos empregados e empregadas do quadro de pessoal. Então, Eduardo, se a primeira parcela do 13º salário dos seus colegas já tiver sido depositada, fique tranquilo, a sua deve entrar na conta até 30 de novembro. E atenção, se a data limite para o pagamento cair em domingo ou feriado, a empregadora deve antecipar o repasse. Em caso de descumprimento, estará sujeita a multa. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o @TSTJus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com/TST. Se preferir, mande um e-mail para crtv@tst.jus.br. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Alexa Lemos e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Tchau! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.